BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. De acordo com Edgar Schein, um dos maiores estudiosos sobre o tema, cultura organizacional é definida como um padrão de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender a lidar com seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e, portanto, ensinados aos novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Marcela Fontes, gerente de marketing no CGM Advogados. Marcela, seja muito bem-vinda e obrigado por topar o nosso convite. Eu que agradeço, Gabriel, o convite e parabenizo pela iniciativa do podcast, porque muito tem se falado de marketing jurídico, né? Eu estou há 13 anos nesse mercado e estou acompanhando a evolução, quer dizer, o marketing jurídico hoje é completamente diferente de quando eu comecei, mas ainda o desenvolvimento de negócios é um assunto que vem sendo pouco abordado e é de extrema importância. Então, obrigado por trazer tantas pessoas interessantes no seu podcast por abordar esse tema. Muito obrigado, Marcela. Fico muito feliz, viu? Marcela, conta um pouco da sua trajetória e como que você chegou no cargo de gerente de marketing. A minha entrada no mercado jurídico foi um tanto por acaso. Eu trabalhei muitos anos em agência, daí mas sempre apaixonada por marketing, quis ser cliente, né, mudar de lado de mesa, fui fazer um MBA, me preparar, trabalhei em Big Four, trabalhei na KPMG e na EY, na área de marketing e estratégia de desenvolvimento de negócios. Tirei um período sabático e depois de um tempo fui voltar para o mercado corporativo e surgiu uma vaga no Leforce, que na época ainda tinha acordo de cooperação com Linklaters, e daí iniciei a minha trajetória já de 13 anos, passei por vários escritórios de portes muito grandes até de portes médios e estou aqui há 2 anos no CGM. Que legal, Marcela. Marcela, vamos direto então ao ponto agora. E eu queria saber o que é a cultura organizacional e como que ela se aplica ao mercado jurídico. Eu acho que trazendo, obviamente, sem querer competir com a definição da Edgar Schein, mas trazendo uma visão, acho que um pouco mais do dia a dia, né? Legal. De vivência, menos acadêmica. Eu acho que é um conjunto de valores, crenças, normas, comportamentos, né, que caracterizam e regem uma empresa. Ela é a identidade dessa empresa, né? E ela define a forma como os colaboradores se comportam no trabalho e como a empresa se comporta, né, com relação a todos os seus stakeholders e seus pontos de contato com a comunidade. Ela, para mim, eu entendo como se fosse um organismo vivo, né? E também a fisiologia da empresa e a personalidade. Às vezes, você vê numa empresa entra uma pessoa que tem um comportamento completamente diferente, né? Que ela acaba saindo ou sendo saída da empresa justamente por uma rejeição daquele organismo vivo, né? E ela se aplica a todas as empresas, apesar dos escritórios ainda não enxergarem isso, né? E, às vezes, muitos escritórios ainda não se enxergam como uma empresa. Eu acho que, verdade. Né, como os advogados são ensinados na faculdade e como a cultura brasileira vê a advocacia, mas ainda tem muitos escritórios que eles se veem um pouco como de dono, né? E que tem uma cultura que vem do dono para baixo e que não é clara, às vezes, para todos os integrantes e daí muito menos para os clientes. É engraçado isso, porque falta, no geral, uma organização, né? E quando a gente fala de cultura organizacional, isso impacta diretamente, porque no papel, às vezes, está escrito alguma coisa e a vivência é completamente diferente, né?
Exatamente. Eu acho que essa é a beleza de quando a empresa enxerga o valor da cultura organizacional. Primeiro, que aquilo tem que ser vivido, e eu acho que ele tem que ser, antes de estar no papel, ele tem que ser vivido, né? E tem que ser percebido. E todas. Claro que nem todo mundo vai ter a mesma visão da empresa, como, né, cada um tem uma visão. Dentro de uma família, às vezes, você tem uma visão do seu pai e seu irmão tem uma visão diferente, né? Mas, obviamente, tem características que tem que ser, todos têm que sentir, tem que ser comum a todos. Então, muito antes, às vezes é lindo, né? Você põe lá princípios norteadores, valores da empresa, faz um quadrinho maravilhoso, e na prática não é aquilo, né? Na prática completamente diferente. Você vai lá no Glassdoor, as críticas à empresa são completamente diferentes que aquilo que ela prega. Então, por isso que às vezes essa questão do dono não funciona, justamente porque é a cultura que ele quer impor, e na prática é uma coisa, o RH diz uma coisa, e, né, no dia a dia é outra. Então, acho que os escritórios têm aí um desafio maior do que até outras empresas que têm uma pela própria estrutura, né, de sociedade, de um escritório de advocacia, diferente de empresas que têm uma estrutura piramidal, que tem um presidente, vice-presidentes, diretores, né, que isso é mais fácil, não tem, às vezes, tantos conflitos de interesses, isso é mais fácil de ser permeado por todos os integrantes. Eu concordo, Marcelo. Marcelo, eu queria saber, você falou aqui dos valores, dos princípios, eu queria saber como que esses valores, princípios compartilhados, eles impactam nas relações internas, né, do escritório e com os clientes, stakeholders e tudo mais. Então, eu acho que, principalmente no mercado jurídico, né, um pouco antes da gente falar desses princípios, tem algumas outras coisas que a gente precisa se atentar. Por favor. Que fazem parte da cultura, né? Então, não só são os princípios, mas como os escritórios têm essa característica de funcionamento diferente de uma empresa, depois que a gente precisa pensar, e até quando a gente pensa na cultura forte e pensa nisso atrelado ao desenvolvimento de negócios, né? Como é que é a remuneração dos sócios, né? Você é remunerado pelo quê? Né? Pelo trabalho que você traz, que você origina, pelo trabalho que você entrega, né? Como é isso? Como é um modelo de plano de carreira? Então, você é aquele plano lockstep, que a cada 1 ou 2 anos você pula de faixa, ou não, você é remunerado pela sua entrega, você é remunerado pelo que você vende. Como é o desenvolvimento de líderes, né? Existe um treinamento para você desenvolver líder, então, quando aquele sócio se aposentar, vier outro sócio, sabe gerir pessoas, por exemplo, né? Ou não, ele só sabe entregar o trabalho técnico. Como as informações são disseminadas no escritório, quer dizer, existe uma cultura real de transparência, né? As informações chegam para todos, não só informações internas, claro que em qualquer lugar tem informações que são confidenciais, óbvio, mas informações sobre clientes, né? Você sabe que o sócio X foi visitar aquele cliente. Já me aconteceu no meu passado de 2 sócios irem visitar o mesmo cliente. Nossa. Sem um saber do outro. E, quer dizer, isso é catastrófico, né? Isso mostra. Vergonhoso, né? Isso é cultura organizacional, né? Então, não são só os valores, não são só as vivências, mas é como você está estruturado, né? E uma cultura fraca, ela impacta terrivelmente na atração e retenção de talentos, né? Ele reduz o engajamento dos integrantes. Escritório de advocacia costuma-se trabalhar muito, né? E se a pessoa estiver engajada, estiver feliz, motivada, ela vai trabalhar muito melhor, né? E ela gera, no final das contas, uma reputação, né? Hoje em dia, você não esconde mais uma reputação, isso está escancarado. É isso aí. Então, no mundo de transparência, você tem que ser transparente, né? E uma cultura forte, e daí eu faço um parênteses, que a cultura forte não quer dizer que seja uma boa cultura. Ela pode ser forte e ruim, né? Existem aí muitos players do mercado que são reconhecidos pela sua cultura tóxica, né? Total. Então, mas a fraca é sempre ruim. A forte, ela pode ser ruim ou ela pode ser boa. Mas uma cultura forte, obviamente, a gente busca uma cultura boa, ela é sentida por todos os pontos de contato, né, internos e externos, e ela passa uma comunicação uníssona da marca.
Você sabe que é gozado, não lembro onde que eu vi isso, né? Acho que foi nos últimos anos do governo do Obama, tem uma história que estava ali na equipe, né? Ele tinha uns papos com a equipe, normalmente no começo do dia, não sei se era todo dia ou uma vez na semana, como que era, mas tinha uma frequência. Uhum. E aí algum dos funcionários do governo mandou no grupo perguntando onde tinha um lugar bom de happy hour para ir. Uhum. E ele estava nesse grupo. Então ele começou a reunião falando, olha, pessoal, eu entendo que é bom a gente saber, né, também ter o lugar bom para a gente sair depois, dar uma descansada. E, rapidinho, você está me vendo? Está me vendo? Ah, desculpa. Tô sim. Não, tá 3, 2, normal. 1. Ah, beleza, ótimo. Então, ele falou isso, e daí ele falou, olha, mas eu acredito que não é isso que o nosso público espera da gente, que num grupo profissional do trabalho a gente esteja falando de onde vai curtir o happy hour. Ou seja, o Obama, que tinha um monte de preocupações ali como líder dos Estados Unidos, parou Uhum. aquele momento para dar uma lição de cultura, para mostrar que aquilo era importante. Porque, tudo bem, era uma mensagem, ele parou ali, mas ele estava mostrando a importância daquilo. Exatamente. De olhar a sua equipe mesmo, né? Porque se fosse olhar, ele tinha todas as culpas do mundo para não ser uma preocupação dele aquilo, né? E eu acho que isso mostra um pouco da cultura. E aproveitando, Marcela, você acha que existe uma cultura ideal? Não existe uma cultura ideal. Uhum. Eu acho que a cultura ideal é a cultura verdadeira, tá? Uhum. Quer dizer, não existe um modelo ideal, ela deve ser de tal forma, mas ela é uma cultura verdadeira. Então, falando, né, de culturas fortes que às vezes não são boas, quer dizer, existem lugares por aí que falam que aqui se trabalha muito mesmo, é assim, se você quiser, você venha. Assim, não é algo que me atrairia, né? Venha com Sim. sangue nos olhos, pise no seu Uhum. coleguinha e você vai ser promovido. Mas tem gente que quer isso, tem gente que gosta dessa cultura. E tem clientes que também compactuam com esta cultura. Então, é ideal? No meu ponto de vista, de como eu enxergo o mundo, não é. Mas ela é verdadeira. Né? O cara não está lá, nós somos inclusivos, olha que bom, nós temos aqui e tal. Já ouvi, assim, eu tenho uma amiga trans que foi trabalhar até num lugar descolado, nem era no mundo jurídico, e né, num lugar que a gente imagina que seja mais aberto, né, a diversidade e inclusão, e só que não, ela chegou lá e era só para dizer que tinha uma pessoa trans, e ela chegou lá e foi pessimamente recebida, existia muito preconceito, ela se sentia, ela falou, me sentia um animal no zoológico, que todo mundo ia lá ver que cara eu tinha. Então, quer dizer, você diz só, e hoje diversidade, né, com tantas empresas americanas agora fechando seus departamentos de diversidade, com diversidade tendo estado tão em alta, e agora, né, com todas as mudanças na política americana, não estando tão, já sendo revistas, mas independente. Cara, sim, eu entendo o modelo de negócios extremamente tradicional, que vai ter clientes extremamente tradicionais e que fale, olha, isso não é para mim. Mas não fala que é para você e não faça, né? Então, para mim, a cultura ideal é a cultura que é clara, é a cultura que você sabe o jogo que você está jogando, é a cultura que você chega no dia 1 e o cara fala, você vai trabalhar 80 horas semanais, aqui a porta do sócio é fechada, existe um sistema super hierárquico, o assistente fala com o analista, que fala com o analista sênior, que fala com o coordenador, e é escalado. E assim, você está afim? Esse é o jogo. Ok, e daí vai ter gente que se submete a isso, e vai ter gente que não, e vão ter clientes que falam, não, eu também funciono da mesma forma, então quero um escritório que funcione da mesma forma, que eu ligue às 3 da manhã, o cara atenda, e tudo bem, né? Então, eu acho que isso é o ideal para mim, é que seja claro, verdadeiro, que ninguém se sinta, né, enganado por aquela falsa cultura. Não, total. Eu lembrei de uma vez uma palestra que eu fui da Maite Schneider, e ela falava, eu sou fã dela, ela fala muito bem, né? E assim, conta, e eu acho ela uma mulher, assim, admiro o trabalho dela. E ela estava contando sobre isso, de você ir num lugar que faz todo
processo de seleção super bacana, midiático, e quando os funcionários e o corpo da equipe, às vezes muitas empresas têm boas intenções, né? Sim. Mas a boa intenção não leva para frente, tem que colocar na ação, por mais que a boa intenção seja boa. E aí ela falou da importância de preparar toda a equipe para aquilo, para aquele movimento, para qual cultura que você quer que seja, né? Então é muito legal isso que você traz, Marcela. E eu queria saber, que a gente, aproveitando que está falando disso, como que a cultura organizacional ela pode atrair e reter talentos? Eu acho que hoje ela é fundamental, ela tem sido peça-chave, principalmente, né, se você compara, se você faz uma divisão dos escritórios entre pequeno, médio, grande, né, você vê que a diferença, né, entre esses estratos, ela é muito pequena, né? Tanto de salários, os planos de carreira muitas vezes são parecidos, e nesse aspecto a cultura organizacional é um diferencial competitivo, né? Claro que a placa do escritório faz diferença, mas entre você escolher entre 2 escritórios que a placa tem o mesmo peso, a cultura organizacional faz toda a diferença. E reter talentos é fundamental, né? Você sabe o trabalho que dá para você, o trabalho e o custo, né, para você treinar esses talentos, o trabalho de contratação, né, primeiro, que ele tem um custo para o escritório, o trabalho de você treinar, e daí, até quando o integrante está já envolvido pela cultura da empresa, ele sai, é um trabalho enorme, então eu acho que é importantíssimo hoje para reter talentos, e a gente já teve assim, a grata surpresa aqui no escritório, de pessoas que virem e falam, não, eu quero trabalhar com vocês, porque eu conheço fulano que trabalha aí, e ele fala que é uma cultura diferenciada, então isso deixa a gente muito feliz, em saber que a gente atrai talentos por causa da nossa cultura. Então, eu acho que hoje é fundamental, e eu confesso assim, já deixei de ir para lugares, porque eu sei que não é uma cultura que fale para mim, né? Sem julgamento se é uma cultura boa ou não, mas é uma cultura que, para mim, não é o meu jeito de ver o mundo. E eu acho que hoje, principalmente, né, com essa nova geração Z, né, tem se falado cada vez mais da geração Z, de como reter e tudo mais, quer dizer, a gente tem um mercado que é extremamente tradicional, vindo aí uma geração totalmente disruptiva, que vai totalmente contra o que o escritório de advocacia pregava até hoje, né? Que é a questão da falta de hierarquia, da hierarquia, né? O escritório prega a hierarquia, e é uma geração que vem com total falta de hierarquia, dá menos feedback, a pessoa, e não é por mal, são razões diferentes, né? Mas a pessoa, eu tenho uma pessoa da geração Z na minha equipe muito boa, mas que às vezes eu falo, você terminou aquilo? Não, terminei na data que você me falou. Eu falei, mas você não fala né? Veja bem, assim, só dá um alô, fala, oi, terminei, né? Obrigada. Então, eu acho que para os escritórios, esse vai ser o maior dos desafios, adaptar a sua cultura a uma juventude que vem aí com uma outra cabeça, e graças a Deus vem com uma outra cabeça. Sim, quando total. A minha, que comecei a trabalhar, olha, eu aqui dizendo a minha idade, na década de 90, era completamente diferente, era, assim, outro mundo. Então, que bom que o mundo mudou, né? Eu concordo, Marcela, isso é bacana, porque eu acho que não é só no mercado jurídico, a gente pode ver isso em outros mercados também, mas não saber dar o feedback e como isso é importante, né? Isso a gente vê, tipo, da cultura mesmo, porque tem culturas que não tinham, principalmente no mercado jurídico, você não tinha isso. Você sabe que você está indo bem se a sua chefe não falou nada. Se você pegou o trabalho, você pode não falar. Se não for nada, você fez certo. Mas você não sabe onde você acertou, o que você fez certo, e se você errou alguma coisa. Então, não, assim, acho que feedback é fundamental e está muito dentro da cultura e da retenção de talentos. E um feedback estruturado, né? Isso passa por uma área de pessoas forte, que saiba estruturar um bom feedback, e que daí volta para a cultura de novo, e que o feedback seja não igual, mas a metodologia do feedback, o que é avaliado, seja igual também para todos os sócios, né? Não adianta o sócio A valoriza uma coisa, o sócio B valoriza a outra,
Não, é o que o escritório como um todo valoriza na hora de dar um feedback estruturado e com periodicidade, e que as pessoas sejam remuneradas também de acordo com o feedback, né? Mas você veja, né, Marcelo, que é engraçado isso. Eu trabalhei em vários escritórios, cada um com uma cultura diferente, não estou falando que está certo ou errado. E eu também, né, eu amadureci ao longo dos anos, né? Mas tinha um escritório, quando eu fui estagiário, eu adorava o meu chefe, eu adorava ele. Eu tive chefes muito bons, mas ele não era a melhor parte de saber dar o feedback. Mas ele falou algo parecido, porque, Gabriel, eu passo as coisas para você, mas parece que cai num buraco negro, porque eu não sei se vai voltar ou não, que é parecido ao que você falou da geração Z. Mas, para mim, eu sou, por exemplo, uma pessoa muito literal, mas eu não tinha como saber disso, não tem nada de errado. Mas naquele dia eu falei, então eu tenho que fazer isso, mas eu não sabia. Então, e ninguém me explicou como que era. E tudo bem, a gente parte do pressuposto que as pessoas sabem as coisas, mas não necessariamente sabem. E daí hoje eu vejo que o meu chefe, por exemplo, atual, ele me fala exatamente o que eu preciso fazer, o que ele espera de mim. Quando eu tiver dúvida, como que é para agir. Então eu sei exatamente como fazer as coisas. E isso, eu me torno um profissional muito melhor com isso. Eu não estou... São perfis diferentes, são jeitos diferentes, mas o feedback ajuda muito isso. Isso eu acho que a gente vê nas culturas organizacionais que estão mais estruturadas e estão se preocupando com a transparência, que você fala, que eu acho que isso não importa a cultura que você queira colocar no seu escritório, mas a transparência é algo que vai ajudar. Você coloca as regras do jogo. Então, exatamente. A partir do momento que a pessoa sabe o jogo e vai participar ali, aí eu acho que é um problema da pessoa, se ela quer estar ali ou não. Exato. Mas, por exemplo, esse seu chefe lá de trás, às vezes, se ele tivesse tido um treinamento como dar feedback, Total. teria resolvido a questão, ele também não precisa saber, né? Exato, é isso. Eu acho que é papel da empresa, e daí calcada na cultura organizacional, é isso, falar, olha, o esperado de você é isso, 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 em 3 meses eu espero que você esteja nesse nível, em 6 nesse, em 9 nesse, como a gente espera que você se comporte, né? Você deve se comportar dessa maneira, surgindo um problema, o que você deve fazer, né? Então, isso deve ser também, é um papel, né, da empresa ou do escritório. É engraçado isso, porque converso com muito advogado, obviamente, e daí você fala, mas Gabriel, eu falei, a tal pessoa tem que saber isso, eu falei, não tem que saber. E, por exemplo, se você teve um feedback com ela, você falou isso, cada pessoa absorve de um jeito, tem gente que precisa ler, tem gente que vai querer ver várias vezes aquilo até entender. Então é importante você falar, você mandar um e-mail falando, olha, conforme a gente conversou e tudo mais, para você tanto ter registrado, para você lembrar o que você falou, porque daqui 1 ano você não vai lembrar como que foi o último papo, não tem como, você tem tantas coisas na cabeça, então você precisa ter aquilo registrado para você, para a pessoa e também para vocês poderem se organizar, e aquela pessoa pode ler daquele jeito, e mesmo lendo vai interpretar de um jeito diferente, então você tem que falar de várias maneiras, lembrar, falar, olha, você teve dúvida, você não sei o quê, e não é uma coisa que às vezes você precisa pegar na mão, às vezes não, mas se você quer treinar as pessoas, você quer ter mais gente, eu acho que isso que você traz é maravilhoso, né, Marcela, da cultura organizacional dessa forma, né? O mercado jurídico é feito por gente, a gente não fabrica produto, a gente não tem um chão de fábrica, né, que você fale, olha, chão de fábrica, as regras são essas, você bate ponto, você faz isso, aperta o parafuso. Não, a gente trabalha com gente, que é complexo, e que cada um, você muito bem falou, cada um decodifica a informação de uma forma, né? Então, quer dizer, o que você falou foi entendido como o que você queria, então você precisa voltar para a pessoa depois de um tempo, ter de novo essa conversa, ver se a pessoa entendeu. Cultura organizacional dá um trabalho do caramba, principalmente quando se fala de serviços de pessoas, né? Então, seja uma consultoria, seja um escritório de advocacia, um banco, são pessoas, né? Então, também saber entender se todos estão entendendo a cultura da mesma forma, né? E é legal que traz isso do conflito geracional, que é comum, sempre vai ter, mas é que às vezes eu vejo, mas Gabriel, quando eu era estagiário não tinha essas coisas, eu falei, e que bom que mudou, né? Porque agora você percebe que as pessoas não precisam passar exatamente o que você passou. Mas eu gravava, era terrível, faziam bullying comigo, eu lembro a primeira agência que eu trabalhei, me fizeram, maior patifaria, tive que comprar um negócio que não existia, e tal, daí lá fui eu camelando, fui num monte de papelarias, todo mundo... Hoje em dia, isso é absolutamente inadmissível, foi super engraçado, mas hoje é inadmissível, então,
também a cultura, e a gente vê aí muitos escritórios que têm 70, alguns quase 100 anos, a cultura ela é dinâmica, né? Não dá para você, por isso que eu falo que ela é um organismo vivo. A cultura que funcionava há 10 anos, hoje não funciona mais. Claro, tem preceitos básicos. Há 10 anos você não tolerava que um dos nossos pilares, por exemplo, no escritório, é o respeito. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para nós e é uma coisa que é passada muito bem aqui dentro. Se há 10 anos a gente não tolerava que alguém fosse desrespeitoso com um colega de trabalho, com um funcionário do prédio, ou com um cliente, com quem quer que fosse, isso chegasse, né, a um nível complicado, hoje a gente continua sendo intolerante a isso. Né? Quer dizer, tem premissas inegociáveis dentro de uma cultura organizacional. Se há 10 anos você não trabalharia com um determinado segmento de indústria porque você acha que é nocivo, quer dizer, eu já trabalhei em agências de publicidade que não trabalhavam para a indústria do tabaco, por exemplo. Então, você, obviamente, continua não trabalhando, porque isso para você é negociável. Agora, tem coisas da cultura que não, antigamente era uma cultura super hierarquizada, e, gente, mesmo naquele escritório mega tradicional, tem que ter uma certa flexibilidade, senão eles não vão não vou continuar. Não, é isso mesmo. Então, acho que tem esses dois lados. Tem o lado que ele é dinâmico e ele tem que ser revisto de acordo com os valores da sociedade que mudam, né? Mas tem outro lado que são os inegociáveis, né? E eu acho que isso não deve mudar nunca. Eu concordo, mas eu queria saber se, na sua opinião, a cultura organizacional afeta na visão dos clientes do escritório, ou da empresa, no caso. Eu acho que totalmente, né? Eu acho que ela contribui para formar a identidade do escritório, né? Essa identidade forte. Então, quem é você no jogo do mercado, né? Você é o cara que é o Rambo, que sai matando todo mundo, pisando na cabeça dos inimigos, esfaqueando e tal, ou você não, ou você é o cara que é mais um diplomata, que você negocia, que você costura as coisas. Então, quem é o seu escritório, né? Qual é a personalidade dele? E nisso o cliente vai ele vai se identificar com esse posicionamento, porque também dentro, os escritórios, eles estão muito parecidos para dentro, mas eles estão muito parecidos para fora também. Né? Não existe uma grande diferença entre um escritório banda 1, o A ou o B. Né? Então, a maior diferença é justamente essa identidade, esse posicionamento, que vai trazer uma proposta única de valor, né, para o mercado. Então, eu acho que essa é a importância para reter. E eles conseguem, né, atrair mais fácil esses clientes que ressonam com seus valores. Sim. Impacta significativamente na relação com os clientes. Tem cliente, por exemplo, que não gostaria de um escritório que ele fala com o advogado que está ali, né, no dia a dia. Às vezes não é o sócio super sênior, mas é o advogado que está no dia a dia, que pode trazer mais informação para ele, mas tem clientes que não, que gostam daquela coisa. Sim, pompa e circunstância. Exatamente, de pompa e circunstância. E acho que no Brasil, onde as relações pessoais e de networking são cruciais para os negócios, a cultura organizacional forte, ela é um fator de decisão para o desenvolvimento de negócios, né? O diretor executivo, o diretor financeiro, o diretor de RH para escritórios que tem uma área de trabalhista forte, ele acaba cultivando relações pessoais, né? Nós somos uma cultura que nós somos mais calorosos, né? Que a gente cultiva essa coisa que às vezes extrapola o comercial, né? E você acaba trocando meme com o seu cliente. Então, eu acho que essa cultura forte, você não quer, um cliente não quer ouvir, por exemplo, às vezes, um escritório envolvido numa polêmica muito extrema, sei lá, de uma questão de racismo, por exemplo, ou, né? Então, a questão dos valores é muito importante, acho que nas relações pessoais com clientes no Brasil.
Eu acho que você traz um ponto muito interessante, porque a gente vê isso entra ano, sai ano, de polêmicas que acabam envolvendo escritórios, desde, vamos ver, pessoas em estados de burnout, tendo ataques no escritório, ou até outras coisas. Então, isso diz Exatamente. muito da cultura, né? E os Diz clientes muito estão da vendo. cultura. E os E, clientes estão vendo. Exatamente, os clientes estão vendo, e muitas vezes, mas não, você fala, não, porque temos que ter mais mulheres sócias e tal, não sei o quê, e daí a pessoa fica grávida e na volta da licença maternidade ela é desligada, ou ela está numa geladeira e fica anos na geladeira, não passa nenhum caso interessante e tal. Então, como é que você vai focar em mulheres assim? Veja bem, né? E daí o seu cliente, que é uma mulher, vendo isso, toca, né, profundamente a ela. Então, a questão, voltamos à questão da transparência e da questão do posicionamento, né? Então, vamos lá, né? Pratique o que você fala. Eu concordo plenamente, Marcela. Eu queria saber, assim, além disso também, como que... Você contou um pouco, mas queria, se puder, falar um pouco mais de como alinhar, então, a cultura organizacional e a estratégia de IBD, né, do desenvolvimento de negócio. Então, eu acho que para esse alinhamento a gente tem que daí voltar atrás um pouco, né, naquelas questões que eu falei de como o sócio é remunerado, né? Ele é remunerado para vender? Você admite dentro das... E isso também não tem errado e certo, isso são escolhas, né? Você admite dentro da sua sociedade um sócio que é muitíssimo bom tecnicamente, mas não consegue vender nada, né? Ele é aquele cara tímido de mesa, você nunca vai pôr ele para falar num evento e tal, mas o cara entrega um trabalho fabuloso. O seu modelo de sociedade admite isso, né? Você treina suas lideranças, você tem informações compartilhadas dentro do escritório, idealmente um CRM, mas que não seja um CRM, que as pessoas possam consultar isso, né? Você dá palco aos seus associados, né? Eu trabalhei em vários escritórios que não, que só o advogado, só o sócio aparecia. Então, o associado não podia... Ele escrevia o artigo, o sócio revisava, mas sem o nome do sócio. Então, quer dizer, você dá palco aos seus associados, eles têm esse poder, né, de aparecer para o mercado, de trazer clientes. Então, eu acho que isso tudo precisa ser... Tem o treinamento de desenvolvimento de negócio as pessoas acham que é dom. Claro, tem um dom nato para a área comercial, né? Tem pessoas que nunca estudaram, às vezes, que mal sabem ler e escrever, e que vão vender coisa na praia e são vendedores fabulosos. Você compra aquele mate que você nem gosta da porcaria do mate. É verdade. Mas você compra porque o vendedor é tão bom, assim, que você acaba cedendo. Então, as pessoas... Mas não, isso é treino. E que não é ensinado. Eu acho que ainda existe uma lacuna aí do que os advogados aprendem na faculdade e depois no dia a dia, né? Se o cara vai ser um advogado de empresa, ele também precisa gerir uma equipe, ele vai ter uma equipe abaixo dele, né? Então, não vou ter meu escritório, não preciso saber de gestão. Não precisa sim, porque você vai ter uma equipe abaixo de você vai ter um orçamento, né? Então, a faculdade ainda não prepara para isso, então ainda é o papel do escritório. Então, essas questões, que na verdade são questões culturais, né? Parece que não, parece que a cultura, né, são só aquelas coisas etéreas e bonitas. Não, isso é a cultura da empresa. Então, com essas premissas definidas, ela impacta diretamente no desenvolvimento de negócios, né? Para ter um bom desenvolvimento de negócios, as pessoas precisam estar treinadas, a informação precisa estar disponível, a pessoa precisa ter um tempo para isso, e essa é uma coisa que eu bato sempre na tecla. Eu falei, eu sei que vocês precisam debitar a hora do cliente, ganhar dinheiro, mas isso é investimento, vocês precisam investir, tirar um tempo do seu dia para ir atrás, para mandar coisa para cliente. Olha, fulaninho, vi esta matéria, lembrei de você. E tal. Então, isso tudo tem que estar claro e tem que estar não só claro para a gestão do escritório, mas claro para os integrantes também. E daí a gente, na volta no feedback, você vê que isso é uma coisa que tudo se interconecta, né? Porque volta para o feedback,
a pessoa sabe o que é esperado dela, ela está fazendo e tudo mais. Então, é muito importante, para você ter uma estratégia de desenvolvimento de negócios consistente e que traga resultado, você tem que ter uma cultura também consistente. Não, sensacional. Concordo plenamente, Marcela. Muito bacana isso. Marcela, eu queria saber como que você vê como você observa em alinhar a cultura organizacional com as demandas do mercado jurídico? É possível isso? Qual que é o segredo, se é que existe um? Eu acho que é possível, eu acho que o segredo zero é a liderança estar disposta, e isso estar combinado com os russos, né? Você tem que combinar com os demais sócios. O mais difícil eu acho que de escritório de advocacia, e talvez quando você entrou, você tenha sentido isso, e é curioso, né, que no meu passado eu vim de estruturas muito diferentes, eu vim de agência de publicidade, que é uma estrutura completamente, ainda mais nos anos 90, extremamente informal, as relações informais, o ambiente de trabalho informal. Daí eu tive uma breve passagem pela editora Globo, que era ali um meio termo. Daí eu fui para uma Big Four, assim, que você precisava usar aquelas meia calça, você não podia trabalhar de saia sem meia calça, sapato de salto. Então, para um ambiente completamente diferente. Mas o que eu acho mais complicado é justamente essa questão do escritório que a gente já falou antes, que são muitos sócios, né? Então, você não tem uma estrutura triangular, você tem uma estrutura mais trapézio, né? Você não tem um só, você tem várias pessoas que são sócias e que são donas daquele negócio, e às vezes pensam diferente. E daí a gente volta bastante na nossa conversa da cultura organizacional, um ponto que eu não toquei, que é da contratação de sócios laterais. Sim. Né? E da promoção dos sócios internos. Você vai trazer um sócio de fora, ele tem a mesma cultura que os seus. Você está trazendo um cara que compactua com aquele modelo de negócio? Não, às vezes você traz o cara só pela carteira dele, mas ele não compactua com aquele modelo de negócios, ele tem uma outra percepção, ele não vai compartilhar informações com os outros, com os demais sócios. Então, assim, né, que é um exercício antes, saber se aquela pessoa se encaixa, né? Eu acho que esse é o primeiro desafio de você ter uma cultura dentro de um escritório de advocacia. As pessoas que você está promovendo, quer dizer, muitas das vezes entraram estagiárias no escritório e tem aquela cultura, mas quem já entrou no nível sênior, ela tem a mesma cultura dos sócios? Porque quando você vai ter aquela conversinha lá atrás, né, de definir modelo de remuneração, etc., todos têm que ter alinhados. Não adianta, o managing partner falou, daí meia dúzia não concorda, daí cada um continua dando feedback como quer. Não, todo mundo tem que ter comprado a ideia. Então, eu acho que primeiro, assim, o primeiro desafio é ter uma gestão forte e uma gestão que né, compre as ideias, e uns sócios que comprem a ideia da gestão, né? O escritório de advocacia é mais um parlamentarismo do que um presidencialismo, né? Então, é verdade. Se o primeiro-ministro não tiver conseguindo governar com seus parlamentares, não adianta. Então, assim, o sócio ele tem que ter uma voz, o sócio administrador ou managing partner, uma voz ouvida e uma voz respeitada dentro da unidade. Eu acho que tem a questão das faculdades, que a gente já mencionou, que elas ainda não ensinam a gerir um escritório. O modelo, né, de gestão e das relações interpessoais do escritório. Uma área de pessoas forte, não adianta ser o seu sócio de trabalhista que vai fazer recrutamento. Não, você tem que ter uma pessoa especializada em pessoas, né? E não é um departamento pessoal, né? É uma área de pessoas, né? Então, que tenha treinamento, que seja forte, que saiba corrigir também quando há um desvio de conduta, né? Que saiba corrigir desvios de conduta, etc. Uma coisa de compliance, mas que eu acho que afeta muito a cultura organizacional, e eu acho que é importante ter no escritório de advocacia, é uma área de ouvidoria, preferencialmente externa, né? Que não sejam as pessoas do escritório, mas que alguém que se sinta incomodado com a cultura organizacional possa fazer uma denúncia, né, um canal de denúncias. Por quê? Porque, voltando,
a gente não vende parafuso, a gente não é uma fábrica, né? Então, as pessoas estão se relacionando com as outras dentro do escritório o tempo todo, né? Numa fábrica, às vezes você nem fala com seu coleguinha de lado, você lá está fazendo o seu trabalho. Não, aqui você fala o tempo todo com outras pessoas. Então, acho que é importante ter também um canal de denúncia, compartilhamento de informações, que também, às vezes, é complicado. Eu já trabalhei em lugares muito grandes e dentro do mercado jurídico e fora, que tinham problema de compartilhamento de informação, por N motivos, assim, achar que vão roubar o cliente, ele vai roubar meu cliente. Daí passa como a pessoa é remunerada, né? Se a pessoa é remunerada só para aquele cliente, tem áreas cinzentas que ela acaba atuando e pisando no calo do coleguinha, ou acha que o outro sócio não é tão competente, então não quer dividir o seu cliente com outro sócio, porque acha que talvez o outro sócio vá fazer uma besteira e daí você perde o cliente. Então, volta lá, na cultura organizacional de você está contratando sócios que sejam tão bons quanto seus sócios, né? Se o primor técnico é importante para você na sua cultura organizacional, você contrata sócios que são tecnicamente impecáveis, né? E às vezes a pessoa não compartilha tempo, às vezes a pessoa não compartilha informação porque não tem tempo, né, de preencher, quer dizer, tem várias razões. Então, compartilhamento de informações é importante. O uso de tecnologia vai ser, e cada vez mais agora com a inteligência artificial, uma questão que eu acho que é bastante difícil de alinhar dentro de um escritório, né? E que também passa, a gente vai permitir que os associados usem inteligência artificial para fazer suas petições? Não vai. Isso também passa pela cultura organizacional, né? E se alguém fizer plágio, como é que fica? Desafio geracional, que a gente já falou, e o desafio profissional contínuo, né? Eu acho que você treinar para as questões em que os advogados não foram treinados na faculdade, né? Então, soft skills, feedback, desenvolvimento de líderes e um monte de outras coisas. E daí, obviamente, puxando a sardinha para o nosso lado, os escritórios estão vendo a importância de ter uma área administrativa forte, não só a área de marketing está cada vez mais forte, crescendo, mas uma área de faturamento boa, competente, tem um impacto no cliente enorme. Já vi escritório perder cliente por faturamento ruim, faturamento errado, faturamento ruim, nota que vai e volta, etc. Então, o administrativo precisa ser visto também, acho que dentro dos escritórios, cada vez mais como uma área estratégica. Não, quase plenamente, Marcela. E uma coisa que eu acho que a gente pode trazer disso tudo que você falou, que é uma cultura organizacional não alinhada, você quebra o escritório. Quebra e tem spin-off, a gente está vendo cada vez mais spin-offs de escritórios, e eu acho que é uma tendência justamente por isso, porque os escritórios estão vendo como a cultura forte é importante. E daí, é claro, acho que é como gerenciar um país, é muito mais fácil você gerenciar Liechtenstein do que o Brasil, né? Você pega um país com 10 milhões de habitantes, é muito mais fácil você manter uma cultura, uma identidade, sim, etc., do que o Brasil, que tem, né, dimensões continentais. Escritório é a mesma coisa, né? Você tem um escritório de 3 mil pessoas, é muito mais difícil, né? Você ter todas as pessoas, né, dentro da mesma cultura e até com as mesmas boas intenções do que um escritório de 100. Então, eu tendo a crer que esses spin-offs de escritórios menores são uma tendência para o futuro por causa da questão cultural. Eu concordo, Marcelo. Marcelo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD em Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser falar com você. No meu LinkedIn, eu estou com o meu nome completo, que é Marcela Prado Torres Fontes. Se vocês não acharem, fico super à disposição também no meu e-mail pessoal, que é marcela_fontes@uol.com.br. O Marcela é com L só. Super aberta para discussões, se alguém quiser bater papo, trocar experiências. Eu acho que a gente só cresce quando a gente ouve os outros e vê novas perspectivas. Então,
estou super aberta, me contactem. É isso aí, Marcela, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no @BDemLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bigini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDemLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDemLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.